estamos aqui já ao vivo com a nossa amiga Helena Públio. Boa noite, Helena. Como está, querida? Oi, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito trabalho pela frente. Hoje eu quero muitas perguntas, porque é uma parte que eu tinha planejado, eu não consegui elucidar o suficiente para falar. Então vamos aonde o time está ganhando, que é melhor. Que maravilha. A voz está um pouquinho com eco mesmo. Estou tentando controlar isso, mas está vindo assim, tá, gente? Lembrando que nós conversamos por videoconferência, tá? E o videoconferência, às vezes, né, pela internet, dá um pouco de eco. Mas eu imagino que esteja ok. Se estiver ruim aí para vocês, avisem que a gente tenta mudar algo aqui, tá bom? Então, boa noite a todos, mais uma vez. E, Helena, o que você preparou para a gente hoje, querida? Pode falar. Então, como no outro programa a gente entrou no tema do coração da casa, e eu tenho ali um provérbio que chama quem vê casa, vê coração, eu acho que hoje seria interessante a gente começar a analisar como está o coração de cada uma dessas pessoas que estão aí no chat. As perguntas que forem fazendo, a gente vai elucidando isso dentro do parâmetro do Feng Shui. Eu acho bem interessante porque vai dar uma luz para eles dentro de casa, entender o que está acontecendo com a casa, com as emoções, de que forma essa energia é trocada. Eu quero falar também sobre o histórico da cama mortífera, que é um nome bem pesado, né? Mas é isso mesmo, né? Porque a posição dessa cama de uma forma tão absurda e tão comum hoje em dia, principalmente em apartamentos, que é tudo tão pequenininho, e se as pessoas não tomarem um cuidado muito especial na forma de tratar esse posicionamento, a energia dos chakras fica realmente muito desvitalizada e acelera muito processos de doenças, assim, coisa que é para acontecer na sua árvore genealógica daqui a 30, 40 anos, se você seguir aquele formato da família, acaba se acelerando assim de uma forma muito horripilante. Então, por isso que a gente dá esse nome de cama mortífera, que é para assustar mesmo, para as pessoas ficarem atentas a essa situação dentro de casa. Então, esse é um tema que eu dei uma palestra no Espaço Horizon há uns 2 anos atrás, e é um tema que dá para você mergulhar muito fundo, porque ele vai elucidar muitas coisas que acontecem com as pessoas no parâmetro da terapia holística, do equilíbrio energético como um todo, porque vai pegar um leque muito grande de informações. Realmente interessantíssimo. Quem vê casa, vê coração e cama. É cama mortífera ou câmera? Cama mortífera. Olha, essa eu não quero dormir nela, não. Só pelo nome. A gente resolve. Com certeza. Antes de entrar, porque imagino que quando formos entrar nesse assunto vai ser difícil sair, eu gostaria que você, dentro do possível, né, encaixasse um momento para responder, que a gente já tem uma pergunta aqui, que é da Karina, dizendo, ela arruma a casa e está sempre desarrumada, tá? Então, se tiver isso dentro aí do quadro, para dar uma dica, então seria interessante. E eu quero começar com a primeira pergunta. Passei essa da Karina aí, e quero começar com a primeira pergunta, que é, o que tem a ver a casa com o coração? Tá. Vamos lá, Karina. A questão que você tem que observar é quem arruma e quem desarruma. Será que isso não é um processo de criatividade? Eu vou falar de uma coisa que é muito característica minha, de processos que eu observo bastante, e parceiros de trabalho dentro da área holística mesmo, a gente sabendo como é o formatinho das coisas, a gente pega em momentos de extrema ordem e extrema bagunça. Quando a gente está num processo criativo, de muita canalização de energia,
de muita instrução sendo passada pelos nossos mentores, e a gente não sabe direito como conectar isso, ou às vezes sabe também, mas mesmo assim a gente se pega naqueles momentos em que a mente parece que desencaixota, e a gente precisa espalhar no plano físico uma série de coisas para desfragmentar mesmo e depois começar a reorganizar. Desligar. E depois começa a reorganizar como se fosse para dar uma nova ordem nas coisas. Eu chamo isso de desfragmentar mesmo. É muito interessante esse tema. E é legal você observar, Karine, e todo mundo em casa também, de que forma se dá essa desordem, né? Em que momentos isso acontece, se isso tem a ver com pouco espaço e falta de praticidade, ou as pessoas não têm um local definido dentro da casa para ter o seu cantinho particular e restrito, onde nem que seja só uma gaveta, mas é daquela pessoa. Todo mundo tem que ter o seu cantinho dentro da casa. A gente mora com família, isso é bem complicado, porque compartilha-se muitos ambientes, banheiro, cozinha, sala, e às vezes várias pessoas dormem no mesmo quarto, então fica difícil você manter uma individualidade. Então, às vezes, a pessoa que tem uma mente mais ativa, ela vai começar a se espalhar mesmo naquele padrão de conquistar território mesmo. Ela precisa daquele processo de expansão mental para se reorganizar e depois começar a ter uma ordem interna, porque ordem externa é igual a ordem na mente. Isso é uma coisa bem clássica dentro do Feng Shui e da metafísica da saúde. A gente já falou disso aqui num outro momento, sobre quando você precisa organizar pensamentos, é interessante você arrumar uma gaveta. Quando você precisa organizar sentimentos, você ir olhar o álbum de fotografias. Então, são, assim, pequenos momentos de catarse que a gente passa. Isso se reflete no externo, sim. Então, acho que tem que ser observado esses pontos. Como que é a organização da casa, como que está o padrão mental e emocional de todo mundo, se todo mundo tem o seu cantinho, como é que isso está funcionando para cada um dentro de um ambiente, tá bom? Legal, então, Jair, nós tivemos a dica sobre arrumar e desarrumar uma casa, que nem sempre pode significar só bagunça, né? Mas um momento de criatividade. A Benê aqui está dando pulos no chat. Adorei, devo ser muito criativa, então. Deixa eu fazer um adendo. Eu postei no Facebook, acho que foi ontem, uma foto da sala, se eu não me engano é do Einstein, é a sala de estudos dele. Então é um caos total. E a gente ficou dando muita risada, porque eu passo por esses momentos, eu faço os elixires energéticos e eles vêm assim com absoluta conexão, porque é dos 12 raios. Então eu abro a minha antena parabólica cósmica aqui e começo a me espalhar mesmo. Então você vai achar vidrinho lá no quintal, papel colado na geladeira, em tudo que é lugar. Eu espalho os papéis, até por instrução dos mentores, que foi pedido, porque estava vindo muita instrução, e eu comecei a ficar maluca. Falei, como é que eu vou conseguir organizar isso tudo? A gente está ficando doida, não é possível. Eu estou me desencaixotando, né? Me esparramando. A casa estava parecendo a floresta encantada, com ervas, vidrinhos, potinhos, tudo espalhado por aí, um monte de papel. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí eu pedi instrução para os meus mentores e falei, o que eu faço? Eu preciso organizar. Aí a instrução veio lá do Senhor Aurobindo, que era para eu colar uns papéis nas paredes, papéis em branco, e deixar lápis, porque as instruções iriam vir e eu ia precisar anotar essas instruções. Não deu outra, não deu 2 dias, me deu um apagão assim, do plano físico, e quando eu olhei os papéis que estavam todos... Isso, essa foto mesmo, Celso. Os papéis estavam todos escritos, eu comecei a viajar nos parâmetros da música, nos 12 raios, nos cristais, cristal atlântico. Então aquilo abriu um leque imenso de instrução. Eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou botar isso tudo dentro do vidrinho?
Então, é um momento criativo mesmo de muita expansão de consciência. A gente não está habituado a lidar com isso no dia a dia. Então, assim, vale sim a máxima do monte de papelzinho espalhado, post-it para todo lado, porque vai ajudar a canalizar melhor essas informações e não perder, né? Porque às vezes você está lá tomando banho e veio um insight, assim, e onde você vai escrever? Então já deixa lá a prancheta do lado de fora da porta com uma caneta para você escrever, porque é super importante. Realmente é uma forma diferente de ver essa relativa bagunça, né? E deixa eu ver aqui, o Tico perguntou se há algum lugar ideal no quarto para manter a cama, ou seja, ele já está indo lá na cama mortífera, né? Sim, o Tico, a questão do quarto, ela segue assim, mais ou menos um padrãozinho, que é a mesma história do sofá na sala e da mesa do chefe no escritório. Isso se chama posição de mando, que é você posicionar a cama de um jeito como se quem for entrar no quarto ser imediatamente observado por quem está na cama. Quem é que manda na cama? Quem está nela? Quem é que manda no quarto? Quem dorme nele? Então, na medida que eu estou sentada, eu tenho que ver quem está entrando, tá? Então, a posição é você sentadinha na cabeceira da sua cama, não em cima dela, tá? Recostado com o travesseiro, lendo o seu livrinho ali, todo no meu conforto, e alguém quer entrar, bate na porta, você não precisa se levantar, se virar e tal, você simplesmente levanta o olhar e você vê quem está na porta do quarto. Isso se chama posição de mando. Assim é com o sofá da sala e com a mesa do escritório. Você tem que estar sentado, posicionado de frente para a entrada do ambiente, porque é como a energia entra para você, tá bom? Essa posição de mando é realmente interessante, né? Isso deve valer para tudo, né? Mesa de escritório também, né? Como você comentou aí, tem que estar de frente e olhando para a porta, né? Exatamente. Tá. Mas continuando agora em relação a casa e coração, vamos lá. Explica para mim o que a casa tem a ver com coração. Estou interessado nisso. Se chama plasmação de energia. Tudo aquilo que eu sinto, que eu penso, eu projeto à minha volta. Partindo do princípio da física quântica, de você realmente mudar a matéria que está à sua volta de acordo com o seu código vibracional, que é sintetizado pelo coração, que é onde a gente tem a chama crística, a centelha divina, onde está todo o foco da nossa energia como Criador. Então, assim, o meu coração, ele é conectado com todas as energias do universo, todas essas formas, pensamento e vibrações e cores e formas e símbolos que eu capto do universo, eu trago para o meu sentir. Aí você entra também no padrão mediúnico, como eu sinto, vejo e interajo com essas coisas que eu percebo e de que forma que eu vou projetar isso atomicamente nas coisas que eu tenho à minha volta. O meu trabalho está relacionado com tudo aquilo que eu vibro. Os meus relacionamentos estão também baseados em tudo o que eu sinto, o que eu busco, o que eu projeto e assim vai. Então, o coração é o centro do meu corpo. A partir dele, eu vibro todos os meus chakras. Aí a gente já dá aquele gancho. A partir do meu coração, eu consigo perceber como é que estão os meus chakras. Da mesma forma que você vai sentir a energia do seu corpo, da sua aura, através da imposição de mãos, você vai fazer com a casa também. Ela também é uma célula externa, materializada, a partir daquilo que você sente e o que você capta. Então, tudo à nossa volta está relacionado com o nosso pensar e sentir. Aí ele se torna o agir, a ação, o criativo, a matéria ali palpável e visualizada. Tá? Então, por isso que quem vê casa vê coração, porque de acordo com o que está à minha volta,
se eu for um observador, eu vou conseguir avaliar como estão os meus sentimentos. Isso que a Karina falou, de arrumar e sempre estar bagunçado. Aí a gente vai para 2 parâmetros, né? Que é a mente, os pensamentos, a criatividade e o sentir. De que forma ela está sentindo tudo, não só o que está dentro da casa, mas a vida dela como um todo. Por que esse externo está incomodando tanto e não está conseguindo ser ordenado? É automático. O teu interno está precisando se organizar. Tá? Então, é bem por aí. A gente faz um desenho do casa-coração em cima de uma estrela de 5 pontas, que é uma das bases também do estudo do Feng Shui, que vai para a linha do estudo dos elementos, dos 5 elementos. Quando a gente faz o desenho do casa-coração, a gente faz o bonequinho exatamente como o estudo dos elementos, que é na minha mão esquerda está o elemento tal, na minha mão direita o elemento tal, no meu pé esquerdo tal, no direito tal, e no centro do meu ser a minha essência divina, o coração no centro da casa. Na cabeça, a ponta de cima da estrela, os bracinhos da estrela e os pezinhos da estrela, e o centro da estrela é o coração. Porque dali do centro é que parte o vórtice de energia, que vai se amplificar para todo o resto, as nossas mãos e os nossos pés. E o nosso espírito, que é a ponta da estrela. Tá? É bem por aí. Então, se você se imaginar na tua casa, na área do teu sucesso, e você se imaginar como uma estrela, você vai conseguir detectar quais são as partes da sua vida que não estão funcionando direito. Porque se você usar como parâmetro o estudo dos elementos, e aí você vai para magia xamânica, você vai para medicina tradicional chinesa, enfim, aí você consegue situar melhor essas coisas e perceber aonde é que as coisas não estão fluindo. É como se você se deitasse no chão da tua casa e colocasse a tua cabeça voltada para a direção do sucesso, o teu chakra básico voltado para a sua área de trabalho, a entrada da energia. Lembra da Kundalini? Por onde a energia entra? No chakra básico. Tá? E a cabeça é o éter divino, é onde você se amplifica e transforma tudo que você precisa na sua conexão com o divino. E os seus braços nas suas laterais, aí você consegue posicionar aqui desse lado, está o meu quarto, aqui desse lado está a minha sala, o meu coração no centro da minha casa. Como é que está funcionando isso? Você consegue interagir o teu corpo físico com os teus corpos energéticos e projetar isso na sua casa. É um estudo muito bacana. Eu fiquei em cima disso o dia inteiro para entender como é que funciona o caminho da energia, a entrada da energia dentro da nossa casa e como isso está relacionado com o nosso corpo físico e os nossos chakras. Então, a entrada da energia da casa é pelo chakra básico, porque se você se deita no formato da estrela no chão, você vai perceber que a entrada do prazer do trabalho, de tudo aquilo que você faz, está imediatamente relacionado com o seu chakra básico. O sucesso, tudo aquilo que vem à minha cabeça, o meu brilho, a minha projeção pessoal, está lá, no topo da cabeça. É bem por aí. Deu para entender ou eu viajei muito? Vamos aguardar aqui se a pessoa que perguntou, né, tem alguma dúvida. E tem mais uma pergunta aqui também, que está relacionada à cama, que você fez anteriormente, né? Se tem a ver também norte, sul, leste, oeste, a direção da cabeça, ou esse ponto de mando, de comando é o que impera? Olha, eu gosto de somar tudo. Por exemplo, tem posições, sim. Isso dentro da leitura da Ayurvédica, você tem lá as posições da cabeça para dormir e ter uma certa vibração entrando nos seus corpos. Tem vertentes do Feng Shui que se baseia também pelos pontos cardeais, óbvio que tem uma ligação ali. Eu, por exemplo, quando eu quero fazer projeção astral, eu deito com a minha cabeça voltada para o norte. Para mim, funciona desse jeito. Cada pessoa tem... Eu percebi que cada pessoa é de um jeito. Talvez pelos vórtices internos de energia ou como a pessoa se trabalha.
Se eu durmo para o leste, eu tenho sonhos que eu consigo me recordar, porque aí vem também as instruções. Eu recebo muita instrução quando eu durmo. Então, eu tenho muita dor de cabeça quando eu durmo com a minha cabeça virada para o sul. Então, eu fui fazendo essa experiência mesmo com o meu corpo para entender esse processo, né? Eu tenho até aqui uma tabelinha que fala sobre isso. É diferente você morar no hemisfério norte e morar no hemisfério sul, obviamente pela polaridade da Terra, pelo norte e sul, tá? Então, aqui está assim. Quando você dorme com a cabeça para o leste, relacionado com o hemisfério sul, você tem uma abertura da mediunidade e das viagens astrais. Os seus sonhos aumentam e você tem uma abertura mental que vai facilitar a realização de coisas, a aquisição de coisas. Por exemplo, eu preciso saber qual é o melhor caminho no meu trabalho para eu ter melhor realização. Então, existem comandos que você dá antes de dormir para isso funcionar dessa forma. Mas aí você vai lá e deita com a sua cabecinha para o leste, vai dormir e espera ali pelo menos uns 3 dias, claro, de acordo com todo um parâmetro vibracional, vai vir uma resposta para aquela pergunta que você fez. Porque não tem como, nós somos totalmente ligados energeticamente com os chakras da Terra. Então é por isso que essas coisas realmente funcionam, tá? Dormir com a cabeça para o oeste fortalece o conhecimento espiritual e dá claridade mental, sabedoria divina. A sua conexão com o espiritual, ela funciona de uma forma mais clara, mais nítida. Por isso que eu gosto de dormir com a cabeça para o leste. Porque 99,9999% da minha existência está focada no trabalho espiritual. Então, eu vou realmente, preciso dormir, sinto que estou tendo um chamado, eu vou lá, não importa a hora do dia, deito com a minha cabeça para o leste. Ou eu quero fazer uma projeção astral, eu quero ir em trabalho para um lugar específico, eu quero dar o comando, vou trabalhar enquanto eu durmo, eu quero ir para tal lugar. Aí eu vou dormir com a minha cabeça para o norte, vou trazer ali um outro posicionamento para a minha energia. Por quê? Os comandos são dados pelos nossos trabalhos energéticos, pelos nossos mentores que nos acompanham e por todo um parâmetro. Isso está, sim, ligado com as chakras da Terra, porque nós viajamos em projeção durante o sonho praticamente todas as noites e a gente caminha, navega, flutua pelas malhas da Terra. Tá? Então, é por isso que esse posicionamento da cabeça com relação à forma de dormir tem fundamento, né? Aqui tem uma coisa bem interessante para se dizer, por isso que eu falei que tem a questão de não dormir com a cabeça para o sul, isso para o pessoal que mora aqui no Brasil, porque ele enfraquece os nossos chakras e causa doenças, ele desequilibra os nossos chakras. Então, indo para a pergunta ali do tipo com relação à posição da cama e o histórico da cama mortífera, se você tiver todo um quadro pré-estabelecido, daqui a pouco eu vou explicar o que é esse quadro montado dentro do quarto que estabelece a cama mortífera, e você somar a isso com a cabeceira voltada para o sul, você está lascado, meu filho. Dali a pouco é câncer, sabe, problema vascular, problema cardiorrespiratório, porque vai potencializar isso. O Feng Shui trabalha muito com a soma das informações, tá? Posicionamento da cama, porque é assim, porque a cortina assado, porque o equipamento elétrico aqui ou lá, tudo tem uma lógica, porque é física quântica. Essa informação do Sul é algo realmente muito importante, no meu ver, né, que também trabalho com saúde, para a gente prestar atenção nisso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Bem, tem uma pessoa que perguntou sobre o Kim. Você falou sobre Kim e ela gostaria que você falasse sobre isso um pouco mais, né, se for possível, dentro do tema aí de hoje. A casa e as linhagens das pessoas, se tem a ver isso e como pode ser a casa de cada linhagem cósmica. Eu não tenho esse estudo não, isso é muito novo na minha vida. Eu não fiz esse estudo relacionando com o Feng Shui. Então não tenho nem parâmetro para essas respostas agora.
O estudo do Ki, ele segue a astrologia maia. Tá? Eu fiz algumas correlações de numerologia com a astrologia tradicional. Mas dentro da astrologia maia é um estudo muito novo para mim, então eu não tenho parâmetro para responder essa pergunta. Ok. Então vamos continuando aqui. Como podemos harmonizar? O que podemos fazer para harmonizar o coração e a casa? Trabalhando cada área de acordo com o que é pré-estabelecido para ela. Trabalhando o equilíbrio vibracional, energético dos elementos, tá? As formas, as cores, os materiais que tem na casa. Mas, assim, o Feng Shui, ele é uma projeção de emoções e sentimentos. Então, quanto mais a pessoa botar o coração dela naquilo que ela está fazendo, melhor resultado ela vai ter em qualquer coisa na vida. O Feng Shui ele trabalha como um espelho das emoções. Quando a pessoa quer organizar a vida, o primeiro passo em qualquer coisa é olhar para o coração e ver como é que isso está vibrando com o resto que envolve. E aí sim vai utilizar as ferramentas que estão aí, Feng Shui, numerologia, astrologia, o Reiki, para poder estar trabalhando esse equilíbrio energético, porque ele é absolutamente vibracional. Tudo é vibracional. Nada é só matéria. O corpo não é matéria, o corpo é energia. É onda de energia. Então, se você começar a observar tudo isso como energia e não o contrário, a gente está acostumado a avaliar o contrário, né? Primeiro a matéria, depois, tem uma coisa fixa aqui, tem um óculos. O que é esse óculos? Não, é o que formou este óculos, é ao contrário que a gente tem que pensar. Entendeu? É bem por aí. E a próxima pergunta é: qual a melhor cor para as paredes do quarto? A gente vai levar em consideração como em que situação a pessoa que dorme nesse quarto está vibrando, se ela é uma pessoa tranquila ou uma pessoa muito agitada. Porque é óbvio que as cores, elas vão trabalhar frequências vibratórias também. Então, tem a cor adequada dentro dos parâmetros do Feng Shui para um quarto na área de relacionamentos, para um quarto na área do sucesso, para um quarto na área da prosperidade. Tem a escala cromática da cor adequada para aquele setor por X, Y, Z parâmetros. Mas a gente sempre tem que levar em conta como é a energia da pessoa que dorme dentro daquele quarto. Para trabalhar, em primeiro lugar, a vibração da pessoa. Porque o que a gente quer, na verdade, é o melhor para a pessoa. O cliente é a pessoa, não é a casa. Entendeu? Então, se você observar como é o vibracional dessa pessoa, aí você vai ter lá, tem uma questão bem interessante dentro do estudo da cromoterapia, que é você avaliar qual é o quadro vibracional da pessoa naquele momento e qual é o objetivo que ela quer alcançar. Tá? Vai funcionar, qual é a cor vibracional dela? Todo mundo tem a sua cor vibracional. Então, assim, você pode trabalhar dentro de um quarto, na área de relacionamentos, a gente vai para o formatinho básico, que são as cores entre o salmão, o pêssego e o rosa, mas o pêssego mais alaranjado, mais forte do que muito suave. Por quê? O pêssego muito suave, ele deprime, tá? Não é legal você usar a cor pêssego, por exemplo, em toda a casa, porque a pessoa que tem já uma propensão à depressão, essa cor vai interagir com o vibracional dela, que está emitindo a vibração da depressão, vai se somar, e aí, em vez dela ficar calma, ela fica mais para baixo ainda. A pessoa em depressão, ela precisa de uma outra escala cromática, ela precisa de cores mais vivas e mais fortes, para subir o parâmetro vibracional dela. Por quê? Ela vai ver, e a cor da parede, ela reflete luz, então ela vai ver aquela cor,
aquilo vai entrar dentro do corpo dela, através dos olhos, e ela vai assimilar aquela cor, aquela vibração daquela cor dentro dela, e isso vai responder de acordo com o que ela precisa. Uma pessoa que, por exemplo, você tem lá, eu preciso colocar o vermelho na minha área do sucesso porque está faltando vermelho. Eu quero pintar a parede inteira de vermelho. Tá, beleza. Uma das pessoas que mora na casa tem hipertensão. Você ferrou ela. Ela não pode vibrar com vermelho. Então você vai agravar o quadro de saúde dela, sim. Do mesmo jeito, um ambiente amarelo. A pessoa, ela tem insônia. E ela pintou o quarto dela de amarelo ouro, porque estava lá numa posição no centro da casa, e estava escrito que o amarelo ouro é a cor da luz, que ela é legal para o centro da casa. Ótimo, lindo, maravilhoso. Só que a pessoa tem problema de obesidade, ela acorda no meio da noite para comer. Você pintou o quarto dela de amarelo, o que ela vai fazer? Ela não vai conseguir dormir, ela vai levantar e vai comer. Então você tem que ter cuidados de trabalhar com a cor vibracional adequada para o ambiente, mas principalmente em o que é que eu estou vibrando e qual é a vibração que essa cor vai trazer para mim, porque as cores têm um parâmetro vibracional, emocional, energético, ela cria campo de ação, ela cria coragem, ela tira da depressão, ela faz curas. Então você sempre tem que estar observando isso, tá? E, no caso, a cor neutra para um quarto, existe alguma cor neutra que todo mundo pode usar? O branco é uma cor neutra, mas você tem sempre que ter uma parede, pelo menos com uma cor um pouquinho mais forte. Nem que seja, por exemplo, eu precisei utilizar o vermelho numa parede de um quarto que eu tinha, do closet, porque ele era uma cama que tinha uma projeção energética muito ruim, o terreno era mais baixo, e aquela parede ela era nivelada com a terra do lote que tinha atrás. Era uma parede enterrada. Então eu tinha que bloquear aquela energia. Dentro da leitura do Feng Shui tem duas formas de você fazer isso, que é usar placas de cobre ou faixas de ferro de cobre e pintar a parede de vermelho. Só que o meu marido era hipertenso. Como é que eu ia fazer isso? O que eu fiz? Eu pintei realmente a parede de um vermelho rubi mais fechado, não muito vivo, mais fechado, mais goiaba. E ali naquela parede eu coloquei o guarda-roupa e a cama de embutir. Então, assim, a cabeceira da cama ficava embutida embaixo daquele guarda-roupa que a cama embute. Mas, assim, no fundo da cabeceira, por ele ser hipertenso, isso estava relacionado com forma, pensamento, coisa e tal, eu tinha que trabalhar direitinho o chakra coronário dele enquanto ele dormia. Então, aí eu coloquei placas específicas de radiestesia, eu coloquei um quadro que trazia tranquilidade na cabeceira da cama, mesmo que ele não visse esse quadro na hora que estava dormindo, mas na hora que ele entrava no quarto, ele via. Então, aquele vermelho não ia vibrar nele de forma negativa. Ia dar energia, que até é interessante do lado da sexualidade, mas não ia ferir e agredir o lado que precisava ser tratado nele, que era a questão da pressão arterial. Tá? Então, você pode usar o branco ou uma cor mais suave, um tom mais pastel, combinando com uma cor mais forte para trazer aquela energia que você precisa para o ambiente. Tem uma pergunta aqui sobre o amarelo claro. É bom para o quarto, bem clarinho? Sim, ele é bom. Ele é bom para o quarto, sim. Ele vai dar, voltando, dependendo da vibracional da pessoa, o amarelo ele é a cor do sol, né? Ele dá um brilho, ele dá uma alegria, ele dá ânimo, né? Então, quando você trabalha o amarelo no quarto, o que ele vai fazer? Com aquela pessoa que tem uma dificuldade de levantar da cama, ela é muito preguiçosinha, não consigo, acordo às 8, mas só consigo levantar às 10h30. Ela tem um ritmo mais lento, e você precisa dar uma puxada nisso. Aí o amarelo ele ajuda bem, porque ele vai dar ânimo, coragem, energia, de vitalidade. Tá? Então é interessante trabalhar com esse amarelinho sim. E se ele tiver
Na área de espiritualidade, é legal, é mais um tom mais puxando para o terra, né? Na área de relacionamentos, esse amarelinho mais suave, ele também é interessante, aí você faz uma combinação com alguma coisa em pequenos detalhes, para não ficar brega, de vermelho, em pequenos objetinhos pequenos, porque o vermelho na área de relacionamentos ele vai ativar a sexualidade, né? Então, dá para você trabalhar também com a bicromia, que é o amarelo suave nas paredes e um amarelo com um tom mais forte nos pequenos detalhes, talvez o piso mais escuro. Então, dá para a cortina, um tomzinho mais puxando para o laranjinha. Então, para quem gosta de acordar e ver a luz do sol, esses tons eles são bem interessantes. É bacana quando você tem uma janela voltada para o leste. Aí, na hora que o sol entra no quarto, ele vai passar pela cortina e ele vai refletir muito mais luz nesse quarto. Então, quem precisa desse mega up de energia para acordar é bem interessante. Aquela coisa, quarto azul é coisa de homem mesmo ou não tem nada a ver? Eu acho que é muito coisa de homem, né? Porque, na verdade, a cor azul dentro do Feng Shui, você usa dois tons. Você usa o azul clarinho na área da espiritualidade e um azul mais forte na área da família, combinando com o verde. Então, vai ficar pesado. Né? Mas o azul no quarto, ele vai funcionar legal para a pessoa que tem aquela questão da hipertensão. E dependendo do tom do azul que você trabalhar, você vai trazer a tranquilidade que a pessoa precisa. Vai utilizar o poder das cores. Quem quiser, aliás, quem quiser receber um manual que eu tenho, que eu fiz, assim, com um mergulho imenso de trabalho, eu fui bem a fundo nessa questão das cores, por causa do Reiki, por causa da cromoterapia, do Feng Shui. Então eu tenho uma listagem muito bacana, muito completinha sobre o poder das cores. Tá? Então, quem quiser receber esse material por escrito, tá, em Word, é só me mandar um e-mail, ou me mandar uma mensagem pelo Face, ou um e-mail para a gente poder estar trocando esse arquivo. Eu faço sem o menor problema. Legal, hein, gente? Então, quem quiser receber aí esse descritivo sobre as cores, feita pela Helena Publio, é só entrar em contato com ela por e-mail ou através do próprio Facebook. E então, Helena, vamos para o assunto matante da noite, as camas mortíferas. Cama mortífera. Você tem lá. Aí eu quero que vocês fechem os olhinhos e usem a visualização, porque a gente vai sentir essa energia. Imaginem uma cama que a cabeceira é debaixo de uma janela, com uma cortina bem fininha. Você deitadinho nessa cama, aos pés da sua cama está projetado a porta do banheiro, a suíte, ou o corredor imediatamente à porta do banheiro. Então, quando você se deita na cama, os seus pés estão, a sola dos seus pés estão virados para o banheiro. Tá? Beleza? E aí você vai imaginar o inverno. Aquele frio entrando pelo vidro, que por mais que você lacre, feche, vede, ele vem, você sente o friozinho na cabeça quando você dorme. Tá? O que vai acontecer com os seus chakras com esse tipo de posicionamento de cama? Da cintura para cima, ou seja, do plexo solar, toda a sua energia dos seus chakras, a sua força vital, vai ser sugada pela janela fora. Tá? Vai desvitalizar. E da cintura para baixo, todos os seus chakras, os centros energéticos, órgãos internos, vão ter a energia sugada pelo banheiro. Você está absolutamente
está dividindo a parede com um banheiro. De um lado, numa distância pequena, de menos de 1,5 m, eu tenho a janela do quarto. Do outro lado, eu tenho a porta de entrada do quarto. Então, você tem um roubo de energia através do chakra coronário, por conta do banheiro que está do outro lado da parede, na cabeceira da cama. O fluxo de energia que está entrando muito rápido dentro do quarto, através do alinhamento porta-janela, passando exatamente no eixo central do seu corpo. Então, você tem ali uma energia passando muito rápido. E um dreno de energia na sua cabeça. Eu conheci um senhor que era delegado de polícia. Eu ia comprar a casa daquele homem. Tá? Quando eu entrei na suíte, eu vi que a cabeceira da cama dele estava dividindo com o banheiro, com a suíte. Tá? A cabeça dele ficava posicionada exatamente na posição da bacia sanitária do outro lado da parede. Eu comecei a conversar com a esposa dele e ela me disse que ele era uma pessoa extremamente ativa, inteligente, autocentrada, de um gabarito profissional muito forte dentro do batalhão de polícia. Ele era um coronel. E numa questão de 5 anos em que eles compraram esta casa e posicionaram esta cama daquele jeito, o chakra coronário dele foi tão drenado que ele estava parecendo um autista, assim, desculpa, não desmerecendo os autistas, mas só para exemplificar o quanto ele ficou fora do ar, sem conseguir interagir com o mundo real. Ele começou a perder memória, ele começou a ter enxaquecas absurdas, problemas na arcada dentária, problemas auditivos, problemas de visão. Então, tudo na cabeça dele estava sendo sugado. E o coração também. Ele não conseguia mais expressar afeto. Ele entrou numa profunda depressão. Por quê? A cabeça dele estava literalmente dentro da privada. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter e entender como é que funciona a metafísica da casa. O encanamento, ele é um dreno de energia, principalmente o de saída de água de esgoto. Então, é observar assim, aonde está o ralo, aonde passa o cano de entrada de água, porque ele também não é positivo, ele está dentro da parede, é uma energia circulando ali dentro. Então, assim, colocar a cabeceira da cama numa posição saudável e observar qual é a estrutura desse quarto. Existem curas para isso. Tá? No caso desse senhor com a cabeça dentro da privada, essa pior posição que pode ter. Isso não tem cura. A cura é muda a cama de lugar. Ali não tem jeito. Tá? Você pode amenizar o problema. Eu consultei um mestre em Reiki, que é o Luiz Giannini, que é o meu professor de Reiki. Professora, o que a gente pode fazer num caso assim? Assim, olha, você pode colocar uma placa de cobre de 1 por 1 na cabeceira dessa cama e afastar a cama pelo menos uns 40 centímetros da parede. Nossa, tudo isso, tudo isso, porque você precisa desse distanciamento. Porque é um dreno de energia. A placa vai ajudar a minimizar o problema. Ela vai resolver. O correto nesse caso, sim, é mudar a posição da cama. Tá? Então, assim, você vai usar o afastamento da cama, você vai usar o cobre, você vai pintar essa parede de vermelho. Existem N formas de você fazer isso, mas quando você está consciente do tamanho do problema que isso acarreta, e num curto prazo de tempo acelera muito problemas, então você não vai querer correr o risco. Você vai mudar a posição da cama. No caso da cabeceira na janela, aí você vai usar uma cortina mais pesada, com veludo, uma persiana de madeira, painel. Quanto mais fechada for a trama desse tecido na cortina, menos friagem vai passar para a sua cabeça. Você vai fazer, sim, um bloqueio da energia e aí vai minimizar a situação. Tá? Com relação aos pés voltados para a porta do banheiro, aí tem aquela questão de que
Tá, não é legal a cor vermelha nas portas batentes, mas essa é, sim, uma cura do Feng Shui. Pintar a porta por dentro e por fora de vermelho e o batente, todo o contorno do batente de vermelho. Mantenha a porta desse banheiro sempre fechada, principalmente na hora de dormir. Tá? Eu utilizei um recurso muito interessante também, que era a questão de que mas não dava para eu deixar a porta daquele banheiro fechada, por causa da circulação de ar e tal. Então eu fiz uma cortina de veludo, coloquei na porta daquele banheiro, ela tinha porta, eu fechava a porta para tomar banho, mas durante o dia a porta ficava aberta para o ar dar uma circulada, mas ficava com a cortina fechada, a cortina vermelha e um fio de cobre bem fininho, passando em todo o contorno do batente da porta, inclusive no rodapé. Tinha o carpete de madeira, tinha aquela chapinha de metal, eu tirei a chapinha de metal, passei o fio de cobre ali no chão e pus a chapinha de metal de volta. Tá? Ou você tira a soleira, que é aquela de mármore, tira ela, passa o fio de cobre ali no chão e coloca a soleira de novo. Essa é uma cura muito bacana, deu muito certo, funcionou legal e eu acho que dá para minimizar bastante esse problema. É uma questão muito séria e muito importante. E aquilo que eu falei, se você tem somatórias de fatores que vão estar prejudicando os chakras por causa do posicionamento da cama, por causa do posicionamento do quarto, por causa do posicionamento do banheiro, você tem que ir lá no checklist mesmo e ir por eliminatórias e você ir tratando esses pontos, porque é extremamente importante. A hora de dormir é quando você reabastece o seu corpo, né? Então, tem que estar atento a isso, eu acho super importante. Podem fazer mais perguntas. Então, amigos, lembrando que a Rádio da Terra traz para você sempre informações referentes e pertinentes à evolução humana. Hoje estamos entrevistando pela segunda vez a professora Helena Públio, falando sobre Feng Shui, saúde, a posição, né, dos cômodos, posição da cama na nossa casa. E nesse exato momento, para você que chegou agora, ela está comentando sobre camas mortíferas. Exatamente isso, camas que, se estiverem mal posicionadas, você vai certamente se dar mal. Então preste atenção nas dicas e tem hora que só realmente mudando a posição, não tem jeitinho não, né? Quando a cama, por exemplo, está a cabeceira voltada para a janela ou para o banheiro, e se for ainda mais muito perto, já era, aí drena toda a sua energia. Então estamos aguardando mais perguntas de vocês aqui no chat. E quero comentar e perguntar aqui para a professora o seguinte: Helena, me diz uma coisa. Uma vez eu ouvi dizer o seguinte: se na sua casa, é um provérbio chinês, se na sua casa tem sempre uma pessoa doente, mude ela de quarto e veja o que acontece. Mas se na sua casa sempre tem muitas pessoas doentes, mude de casa. O que você acha desse provérbio? Eu acho ele totalmente pertinente. Para isso que foi inventado o Feng Shui. Por isso ele é utilizado como ferramenta de cura da casa. Porque a saúde de uma casa, ela vai imediatamente relacionada com a posição solar, com o tipo de solo, com o histórico do lugar, do lote, do terreno, do bairro, da cidade, das famílias que moraram ali, das situações que ocorreram dentro desta casa. Então, toda casa tem uma energia ancestral, porque tem a questão do solo, né? O Feng Shui fala que a casa é o solo sagrado, é o nosso templo, então é o nosso altar. Como está o nosso altar? Como está a nossa conexão com todo o universo e de que forma a gente está interagindo com ele através da nossa casa?
Então, a saúde da casa está, sim, relacionada com tudo o que existe na nossa vida. Uma pessoa doente no quarto, troca de quarto. A doença pode estar tanto na pessoa como no quarto. Então, eu sou da seguinte opinião: cuida-se do quarto, cuida-se da pessoa. Tá? Porque alguém vai ter que dormir naquele quarto, né? E se você transformar ele no quartinho da bagunça, piorou, né? E uma casa em que todos estão doentes é um reflexo de que a casa está doente. Então, ela precisa de curas imediatas, significativas. Então, aí você tem que pegar todas as ferramentas possíveis e imagináveis disponíveis para estar cuidando da energia dessa casa. Seja na questão da construção, que vai envolver o material utilizado, o terreno, a parte elétrica, os encanamentos, enfim, tem todo um quadro, não só na parte física, mas principalmente energética e espiritual dessa casa para ser avaliada, porque ela vai refletir também na pessoa. É uma troca de energias imensurável. Então, tem sim que cuidar da casa, do próprio coração e do coração da casa, para que tudo funcione em plena harmonia. Este é o propósito do Feng Shui. E existem algumas perguntas aqui que são semelhantes. Por exemplo, a perna de repente está voltada para o banheiro, mas não necessariamente para a privada, mas sim para a pia, e tem um closet no meio. Isso ajuda, ou se estiver voltado para o banheiro já é ruim? É a mesma situação. Como eu exemplifiquei, se o seu quarto não é uma suíte, mas os seus pés estão voltados para o corredor, e no corredor, imediatamente em frente, alinhada a porta do quarto com a porta do banheiro, está ali. Então, ele vai, se você dormir com a porta do quarto aberta, com a porta do banheiro aberta, o dreno está feito. Não tem escapatória. Então, aí é fechar a porta do quarto, mudar a posição da cama e dando as curas. E a Benedita quer saber se o quarto dela, bem, não sei se é dela, não, um quarto em cima da cozinha. A cama está bem em cima do fogão. O que você acha disso? É um sobrado. Vibracionalmente falando, quarto em cima da cozinha e quarto em cima da garagem não são auspiciosos, tá? O ideal é você fazer uma leitura com um radiestesista para avaliar os pontos de cruzamento de malhas nesse quarto e utilizar as placas de cura necessárias embaixo da cama, nos pés da cama, na cabeça da cama, para que a energia da cozinha, quando for fazer a troca energética, não afete quem está dormindo. Será que não poderia acontecer de ela resolver fazer comida durante a noite? Sonhar que está cozinhando o tempo todo? Se você for pensar com a história da cabeça na primeira, artes e coisas metálicas. Tá? Como as camas já são projetadas para ter coisas guardadas embaixo, eu sugiro que se guarde toalhas de banho ou roupas de cama, que são coisas que você toda semana está mexendo, está tirando dali. Isso é o que eu acho mais correto dentro desse formato de cama com gavetas. É ter assim, as camisolas, coisas que você está sempre mexendo, porque aí vai gerar um fluxo de energia que pede. Tá? A questão das gavetas, assim embaixo, é legal você colocar um plástico, forrar ela com um vermelho, aqui embaixo da cama tem o plástico, dependendo do que você colocar, vai gerar bolor, porque não tem. O corpo transpira, o colchão transpira. Então, se você põe o plástico, ele veda. Então, é por isso, inclusive, que as coisas nas gavetas debaixo da cama inovam com facilidade. Porque o corpo transpira e o colchão também, né? E quando tem aquela tampa vedando tudo porque tem uma gaveta, piorou, não respira nada. Então, assim, é legal você colocar um fundo vermelho, pintar o fundo de vermelho dessa gaveta, é interessante. E colocar isopor entre a gaveta e o chão, ou entre o colchão e essa tampa,
O isopor ele vai minimizar o bolor do mofo, é bem interessante. Eu tenho embaixo das minhas camas o isopor, é interessante. E é isso, colocar coisas que você movimente com mais frequência para poder gerar o fluxo de energia. Eu propus aqui para a Andréa chamar a filha dela, o nome dela é Maria Eduarda, para a gente dar um oi para ela aqui. Ela se empolga em ajudar na mudança do quarto, melhor ainda. Porque é gostoso, né? Porque a criança, ela sempre gosta de ver exemplos, né? De ter modelos e... ela tá chegando, ó. Ela está vindo, chegou. Boa noite, Maria Eduarda. Dá um toque para ela, para a gente, Helena, por gentileza. Maria Eduarda. Maria Eduarda, as coisas que a gente está falando aqui são bem importantes a longo prazo para a saúde, para o equilíbrio emocional, para as realizações da vida. Então, o que você puder fazer para melhorar a energia do seu quarto vai ser muito interessante. Você vai perceber a resposta dessas mudanças na tua vida como um todo, nos teus relacionamentos, nos seus estudos, no seu trabalho, enfim, vale a experiência. Eu acho que quanto mais a gente vai para a experiência, mais realizações positivas a gente tem. Então, não tenha medo de mudar, não. Você vai perceber que você vai dormir melhor, vai ter uma memória mais bacaninha, então é válido. Se precisar da minha ajuda, pode me mandar uma foto do quarto ou um desenho, um rascunho de como é a posição desse quarto. Eu passo as correções dentro daquilo que vocês têm para que isso melhore, tá? A gente está aqui para ajudar. Maravilha, isso é extremamente importante. O Araguaci entrou também aqui no chat dizendo: obrigado por essas recomendações, preciso fazer algumas mudanças. Então, todo mundo tem alguma coisinha para ajeitar, né? Helena, enquanto a gente está falando aqui sobre a cama, né, e os problemas da cama, eu gostaria de pedir uma gentileza para você relembrar um fato muito importante, que a semana passada, não, da entrevista passada, as pessoas também questionaram bastante sobre a madeira entre o fogão e a pia. Conta pra gente por que isso é importante mesmo? Isso é importante porque no Feng Shui a gente tem uma coisa chamada o ciclo dos elementos. Um setor alimenta o próximo setor. Independente da energia de vibração daquele setor, ele é autonutrido pelo que tem dentro daquele espaço físico que é pertinente àquele setor, e o setor anterior também beneficia a área que a gente está trabalhando. Por quê? Quanto mais equilibrado um setor está, mais o próximo setor também está equilibrado. Eu chamo esses setores de áreas da vida, tá? Porque cada parte desse desenho que é o baguá, que representa a posição das coisas dentro da nossa casa, é responsável por uma área da nossa vida, tá? Então, a questão do fogão e do posicionamento dele com relação à pia ou qualquer encanamento, que às vezes você tem o fogão antes da pia, né, do lado esquerdo da pia, mas a lavanderia está logo ali, ou o banheiro. Então, o que acontece? Dentro do ciclo dos elementos, a água apaga o fogo. E o fogão representa o fogo, porque ele faz os alimentos. A leitura do Feng Shui é muito antiga, na época que não existiam os fogões do jeito que a gente usa. Eram fogões a lenha. Como é que você vai fazer? Você vai botar uma lenha molhada para fazer o fogo da sua comida? Não vai funcionar, né? Não vai conseguir nem acender o fogo. Então, o que você precisa fazer? Secar esta madeira que vai gerar o fogo que vai fazer os alimentos. Se você tem água molhando a madeira, água apagando o fogo, você não tem comida. E no caso do Feng Shui não tem o nutrir da vida.
dentro da leitura o fogão é o Deus da casa. É onde você prepara tudo aquilo que vai nutrir a sua família para o crescimento, para as realizações. Essa é a leitura do fogão, pela metafísica da casa. Então, você tem lá, o que quer que seja que tenha água ali, água de esgoto, água de torneira, piscina, o que for. Um cano passando pela parede, que é uma calha, ou aqui não é a cozinha, mas vem o encanamento do banheiro, então desce por aqui, tem uma coluna de água, então tem água passando ali, mesmo que dentro da parede, está ali, o encanamento está passando ali. Né? Então você tem água apagando o fogo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que, primeiro passo, o que represa a água, o que impede esta água de apagar o fogo. Lembram dos diques que eles faziam? Os diques? Represa-se a água com terra. Então você põe lá um vasinho de planta posicionado para reter a energia de movimento que essa água está causando e gerando desgastes. Planta com terra, ou cristais, ou coisas que representem o elemento terra dentro da nomenclatura do Feng Shui e dos elementos. Tá? Então, terra vai segurar essa água. Aí o que você vai ter que fazer? Nutrir este fogo. O que você vai pôr? Madeira. Madeira ativa o fogo, gera o fogo. Então você vai ter ali objetos de madeira, aí tem que ser a madeira mesmo, não só a forma que representa a madeira, mas a madeira em si mesmo, o elemento materializado, antes desse fogão. Tem a água, entre a água e o fogão você tem que ter itens de madeira. E aí você vai usar a criatividade, colocando ali uma prateleira, porque a madeira tem que estar alinhada no mesmo nível das bocas do fogão, como a lenha, né? A lenha só vai fazer o fogo se ela estiver junto ali. Acendeu, pôs ali e por cima você coloca a panelinha. A panelinha fica longe. Então você tem que colocar a madeira que vai nutrir o fogo na mesma altura das bocas do fogão, porque ali é a sua caldeira. Né? Então você vai usar uma madeirinha, porta-tempero, o negocinho do rolo de papel toalha na parede ali, aí dá para quebrar um galho, tá? Com aquele negócio. O certo é no nível. Então você tem a pia grudada no fogão, coloca ali na ponta da pia alguma coisa de madeira, que seja, uma caixinha, uma coisa. A caixinha de fósforo fica dentro de um negocinho de madeira. O negócio de alho, de sal, um potinho de madeira. Então, madeira ali, naquela posição. Essa que é a cura do fogão nesse setor. Se você tem o tanque, aí é interessante você ter um madeiramento, fazendo uma divisória entre a lavanderia e a cozinha, com madeira. Vai molhar no fórmica, tá? Fórmica no molho, pode pôr fórmica. Mas eu quero que seja vidro, então tá, põe vidro, faz um contorno nesse vidro com madeira, enfim, tem que ser uma criatividade, tá? E aí você vai pegar um bom arquiteto para tentar resolver isso de uma maneira mais eficaz, se for o seu propósito. Não quero mais isso aqui, quero mudar esse fogão. Aí você vai reprojetar essa cozinha para ficar com uma coisa mais adequada. O legal do fogão, essa história do fogão do lado da pia, é para economizar espaço, tá? Porque as cozinhas ficaram menores, né? O correto do fogão é ele estar no centro da cozinha, como aquelas cozinhas americanas, e o fogão fica numa ilha. Essa é a melhor forma de você ter um fogão numa casa. Então eu achei bem interessante essa modernidade. Gente, desculpa, eu não lembro o nome agora, mas aqueles fogões que ficam em cima da bancada, cocktail, isso. Cocktail que fica ali e é aquela ilhazinha, dependendo da forma como você posiciona aquela bancada. Eu achei que foi uma cura muito bem pensada para o Feng Shui. E mais duas perguntas aqui, daí nós vamos encerrar as perguntas de hoje e você fazendo suas considerações também. Uma é desenhos e quadros que possam ajudar o nosso quarto, a nossa casa, né? O que você sugere?
E a outra é, a Sandra, ela está fazendo de entrada e saída da casa dela a porta da área de serviço, não a porta principal, se isso tem algum problema. Desenhos de quadros, as estampas nos quadros, elas são também relacionadas com os setores da casa, tá? Então, dentro por exemplo, da área da família, é interessante você colocar desenhos de flores amarelas, se a sua vibe é trabalhar com flores na sala de jantar. É por isso que os quadros acabam tendo uma representação bem, né, dentro dessa linguagem. Você olha aquele quadro, você já sabe que ele é para a sala de jantar. É porque tem mesmo, energia. Então, por exemplo, você quer trabalhar com imagens na área dos amigos. Eu preciso ativar minha área dos amigos. O que você utiliza na área dos amigos? Você pode usar fotos de viagens, fotos das pessoas dos irmãos, né, das pessoas mais chegadas da casa, estampas que remetam a situações de convivência com pessoas fora da sua casa. É interessante. No quarto do casal, por exemplo, é legal ter imagens, as fotos do casal em momentos até de intimidade, nada obsceno, a não ser que ninguém entre no quarto do casal, né? Mas, assim, fotos do casal sorrindo em momentos que eles estão felizes, a dois. Aí é legal ter fotos a dois, né, no quarto do casal. Que mais? Na área da espiritualidade, você pode usar imagens dos teus mentores, né? É interessante. Claro que se outras pessoas moram na casa e não compactam das mesmas coisas, você vai ter que fazer algumas concessões. Mas, assim, é interessante você seguir as imagens de acordo com os setores da casa. Isso funciona como ativador de energia, tá? Às vezes, um simples porta-retrato com uma imagem já resolveu a questão, já é um elemento de ativação de energia naquele ambiente, tá? Agora, a porta de entrada sendo a área de serviço, você só tem essa opção, o que você vai ter que fazer com essa área de serviço? No caso aqui, Helena, desculpa, não é área de serviço, é cozinha, a própria cozinha, tá? É na cozinha. A entrada é pela cozinha, então, eu ia usar isso sabendo mesmo. Sendo cozinha ou área de serviço, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar com cores vibrantes, coisas que chamem a atenção da pessoa quando entrar, tá? Você vai ter que usar bastante vermelho, espelhos, é interessante, cores douradas, porque você tem que trabalhar com poder. Então, se lembre de como eram as cozinhas dos ciganos, por exemplo. O cigano, ele tem um capricho imensurável com as panelas. Eles usam as panelas expostas, mas as panelas dos ciganos são de cobre. Hoje em dia, eles usam o alumínio, mas, assim, é imensamente polido para ficar lindo, maravilhoso, brilhante e servir de espelho. O cigano trabalha esse brilho, tá? Então, se você tem uma entrada de casa que é pela cozinha, ou, como é o meu caso, é tipo um loft, é tudo aberto, e quando você entra nos fundos, você imediatamente vê a cozinha, o que eu fiz? Eu trabalhei com muita coisa, muito bibelô, muita coisa pendurada, quadro, cortina colorida, prato vermelho, eu trabalhei com cor. Por quê? Quando uma pessoa entrar, ela vai ver aquela cor, aquilo vai ser um ativador de energia e a energia do outro não vai roubar a energia de prosperidade da casa, que é o que a cozinha representa, tá? Então, fica atento que a pessoa está entrando numa área de prosperidade da sua casa, então você tem que trabalhar esse brilho para dar uma enganada e a pessoa não entrar no parâmetro da inveja ou da pobreza, ou projetar uma pobreza. A cozinha dela é pobre, nossa, coisa feia. É tanta panela, lixo. Então, você tem que estar atento para esse glamour na cozinha, tá? Que é para dar aquela enganada no vibracional do outro.
e ele não roubar a tua energia de prosperidade. E outra, visita, não abre geladeira, não pega água, não pega comida dentro da sua despensa. Aquilo é teu. A visita é servida. A não ser que você vai dar uma festa. Aí você prepara a tua geladeira para os visitantes. Pega a cerveja na geladeira. Por quê? Vai facilitar. Beleza. Mas, gente que entra e sai na tua casa, não dá para fazer isso com a mãe, né? É uma sacanagem. Mas assim, amigo que tem mania de chegar e já ir abrir a geladeira, feng shui, não. Isso é roubo de energia de prosperidade, tá? Se puderem evitar, bom, eu não abro a geladeira da casa da minha mãe, para vocês terem uma ideia. Eu peço para ela pegar para mim. Não que eu vá roubar a prosperidade da minha mãe, mas é uma postura de respeito também, em relação ao outro. Ok? Ok, maravilha. Helena, por favor, querida, diz para nós como foi a sua noite, mais uma vez aqui na Rádio da Terra, e passe o seu contato, todos os seus, não sei se você tem blog, né, aí o seu site, passe tudo que você tem para os nossos amigos que estão ouvindo entrar em contato com você. Obrigada mais uma vez, essa foi uma oportunidade muito boa, estar passando esse conhecimento adiante. Isso acrescenta não só para quem ouve, mas também para mim, porque eu trabalho muito o que eu estou projetando na minha vida quando passo esses ensinamentos adiante. Eu sou a favor de contribuir e de compartilhar. Tá? Conhecimento não foi feito para ficar na cabeça e nem na gaveta, ele foi feito para ser posto em prática. Então, essa oportunidade que você dá para a gente, Celso, é muito interessante, muito importante. Imensa gratidão por essa oportunidade. Esse é o meu segundo programa de rádio na vida. Tá? Falar de Feng Shui para mim é uma coisa muito interessante, eu gosto muito. É a menina dos meus olhos, é o meu trabalho com Feng Shui. Uma das coisas que realmente fazem meu coração vibrar, né? Porque ele abarca o conhecimento em todas as direções, isso é muito legal, né? E os meus contatos são, o nome da minha empresa, com foco só em Feng Shui, é Alma Sagrada, porque a minha vertente de estudos e trabalho com Feng Shui é o Feng Shui da alma, que é trabalhar mais os aspectos intuitivos na prática, mais o sensorial, mais o metafísico, enfim, nesse aspecto. Então, eu não tenho site do Alma Sagrada e nem blog, isso está dentro do Facebook, que é ali que eu trabalho praticamente tudo. Então, eu tenho uma página dentro do Facebook chamada Alma Sagrada Feng Shui. Tá? Blog eu tenho o da empresa, que abarca as outras áreas de trabalho que eu tenho com as curas. Que é o Reiki, a Fraternidade Branca, os elixires de cura e todo o resto. Que se chama Rosa Sagrada. Então tem um blog chamado rosasagrada.blogspot.com. Tá? Super fácil de me achar. Tá? E qualquer coisa, em qualquer lugar que você escreva meu nome, do jeitinho que está aí, Helena Rubio, você vai me achar lá no Gmail, no Google, em todo lugar, e consegue achar os meus contatos. Tá? Telefone, eu deixo ele aberto lá no Facebook, ele está lá, eu não sou dessas que fica se escondendo, muito pelo contrário, o Facebook é meu vitrine, e eu uso mesmo, faço bom uso dessa energia. Então está lá o meu e-mail, helena.gmail.com ou rosasagrada.terapias@gmail.com, almasagrada.feng-shui@gmail.com, tudo dentro do Gmail, tá? E é isso, sou grata a vocês por mais essa oportunidade de falar bastante, e eu adoro, né? E gratidão, estamos aí para uma próxima oportunidade, com o Feng Shui ou com outros temas, tem muita coisa para ser compartilhada aí, faço questão, gosto muito de fazer isso. E precisando, dúvidas, Facebook ou e-mail, sem o menor problema ou restrição, eu respondo. Né? E quem quiser contatar os meus serviços, só me passar o contato, a gente troca informações e faz aí um projeto dentro daquilo que for e couber no bolso das pessoas, porque o mais importante
é fazer a energia circular. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Celso, por mais essa oportunidade. E namastê e vamos em frente. Com certeza, Helena, eu posso falar uma frase aqui que eu tenho certeza que o pessoal do chat e do site vai concordar comigo. Querida, você é uma gracinha e acho que todo mundo adorou você. E com certeza a gente vai te chamar novamente, porque essas dicas são assim, né, essenciais. É aquele detalhe que faz toda a diferença. Muito obrigado, Helena. Pode ter certeza que você está no nosso coração. E em breve, Helena Públio de novo na Rádio da Terra. Um beijo para todos, um beijo para você também, Helena, e fique à disposição aí, o chat pode continuar conversando, aí fique à disposição à vontade, tá bom? Um abraço a todos e mais uma noite de missão cumprida na nossa querida Rádio da Terra. Espero que todos estejam e tenham uma noite maravilhosa.